Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao Mais Literatura. Eu sou o Ivandro Menezes, sou paraibano, escritor, podcaster e estou aqui junto com esse timaço de pessoas para falar um pouco sobre literatura para vocês. Eu tenho um Instagram, que é o @Ivandro Menezes, onde eu posto algumas das minhas resenhas e também tenho o podcast, né, que é o Lavadeiras do São Francisco, que você encontra aí também no Lavadeiras SF lá no Instagram, e nós temos aí episódios no SoundCloud, no Spotify, no Deezer. Você nos encontra aí para ouvir os nossos episódios lá, que são episódios mensais. Eu escrevi esse livro aqui, que é o Sangrem os Porcos Dependem os Frangos, que é um livro de contos, que saiu aí pela editora Moinhos, que você pode estar encontrando também no site da editora, e enfim, ou você pode entrar em contato comigo, que a gente vê um modo simpático de te enviar, e quem sabe, se você quiser, né, aí autografado com todo carinho. Merchan feito. Vamos falar agora sobre os livros que de alguma forma impactaram a minha vida. E aí fica sempre a dúvida sobre o que falar, né? Então eu poderia falar talvez o primeiro livro que eu me lembro de ter lido, que era As Aventuras de Pedro Malas numa ediçãozinha da de ouro, que estava lá na biblioteca do meu pai, e o meu pai disse, leia isso aqui. Eu me lembro, eu devia ter uns 9 para 10 anos, estava aí na terceira ou quarta série, não lembro bem. Quando eu li, e aí fiquei encantado, já escrevi ali uns poeminhas ruinzinhos, mas enfim, foi aflorando também esse desejo de escrever histórias, de ser escritor. Lá na quinta série, eu também me deparei com outro livro que teve um impacto muito grande para mim, que é um livro de uma escritora que até a Conceição Evaristo já citou ela, que é a Geni Guimarães, e um livrinho dela chamado A Cor da Ternura, que é de uma delicadeza, de uma beleza, que retrata um pouco dessa coisa de uma menina pobre, negra, enfim, e os desafios de entrar na adolescência, de descobrir a adolescência, e foi um livro lindíssimo que me tocou bastante. Também poderia mencionar Mar Morto, que foi talvez o primeiro grande romance que eu li aí no início da minha adolescência, do Jorge Amado, e o encantamento que isso me gerou por toda aquela mitologia iorubá que o Jorge Amado descreve, entre o romance entre Guma, Lívia e o modo como Iemanjá, que fascina, aí esse mundo dos pescadores, ela se envolve, ela está misturada à dor da espera, a lei pelo cais e tantas outras coisas que o Jorge Amado vai tecendo entre aquela gente simples, pobre ali da cidade baixa de Salvador. Então foi um livro que me seduziu bastante, me encantou bastante. Durante a adolescência, obviamente, eu fui lendo Stephen King, fui lendo Fernando Young, sempre fui muito devoto da literatura contemporânea, abandonei livros do Alexandre, do Mar, li o Guarani, li os clássicos, alguns clássicos da literatura, o Machado, o José de Alencar, enfim. Mas acabou que durante a faculdade eu fui mergulhando no direito, fui mergulhando nas leituras técnicas, depois fui dar aula, enfim. E acabei me distanciando da literatura. Por isso que eu queria citar 2 livros que, para mim, eles foram muito decisivos nesse meu retorno à literatura, não só enquanto leitor, mas que também me empolgaram e me incentivaram, de uma certa maneira, a escrever. O primeiro eu ganhei de um amigo, na versão e-book, que foi Sobrevivente, do Chuck Palahniuk, que é o mesmo autor aí do famoso Clube da Luta. Mas Sobrevivente é um livro extraordinário que narra a história de um rapaz, o último da sua seita, daí ele se chama de sobrevivente, eles cometem um suicídio coletivo, e o livro é narrado de trás para frente, enquanto ele está dentro de um avião vazio, prestes a cometer ele também suicídio. E aí dá um mergulho no universo da religião, da mediatização da fé, da capitalização dos bens religiosos e de fé. E foi um soco no estômago o modo como o Palahniuk escreve, ele coloca ali receitas de como tirar manchas de um tapete, como tirar manchas de vinho, essa questão da miserabilidade humana, do modo irônico, cruel, como ele trata e como ele lida. E o segundo livro é de um paraibano, o Roberto Menezes, que é O Julho é um Bom Mês para Morrer. Eu cheguei a esse livro por indicação da Maria Valéria Rezende, lá
no YouTube, ela numa fala. O Roberto é um amigo de longa data e parceiro da Maria Valéria, também num outro livro chamado Conversas de Jardim, que saiu aí pela editora Moinhos em 2018, que é um livro bem interessante sobre os processos criativos, e é de fato conversas que eles tiveram no jardim da casa da Maria Valéria, lá em João Pessoa. E o Roberto gentilmente me atendeu no Facebook, a gente trocou várias ideias, ele me enviou o livro. Eu devorei esse livro, ele é completamente não linear no modo de narrar, os fluxos de consciência comparados e muito bem comparados a Virginia Woolf, a maestria que ela tem em tecer isso. E o Roberto traz essa atmosfera de uma mulher que gradativamente vai desaparecendo dentro do seu apartamento e ela vai lembrando, ela vai escrevendo essa carta para a mãe dela, que a abandonou durante a infância, e vai narrando nessa perspectiva de resistência, do modo como ela vai resistindo à especulação imobiliária que avança e que quer expulsá-la desse lugar que é o lugar dela. Mas também foi fantástico reconhecer as ruas, os cenários, os lugares por onde eu passei, os ônibus com os quais eu peguei em João Pessoa, enfim, toda essa vida que pulsa ali, que me era tão comum, que me era tão inerente. Então, assim, ver a Paraíba, ver o Nordeste retratado dentro da literatura foi fantástico nesse livro e muito impactante para mim. E um segundo impacto que ele teve foi me abrir para o mundo das editoras independentes, das pequenas e médias editoras. Esse livro especificamente, você pode ver aqui no detalhe, espero que você consiga ver, é da editora Patuá, que é uma editora paulista que publica muita coisa boa, mas a partir disso eu cheguei, por exemplo, ao trabalho do Bruno Ribeiro, que saiu pela Penalux, depois pela Moinhos, eu fui chegando a outros trabalhos, a outros autores, o Wander Chirucaia em Pernambuco, o Tiago Leafuc de Campina Grande, o Eduardo Sabino lá em Minas Gerais, a Verena Cavalcante, a fantástica Verena Cavalcante, que é de Limeira, enfim, fui descobrindo outros autores, fui descobrindo um mundo e uma literatura rica, diversa e poderosa que tem sido produzida e lançada por essas editoras independentes. E eu espero estar aqui com vocês uma vez por mês, sempre falando desses autores na medida do possível e dessas editoras e dessa literatura fantástica, rica, incrível, que tem sido produzida por essas editoras menores e que tem me alegrado e que tem me alimentado bastante. Então, a todos vocês, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, segue aí todos os vídeos de todo mundo e a gente vai se vendo e a gente vai se esbarrando por aqui, lá no Lavadeiras do São Francisco e lá no meu perfil no Instagram também. Um beijo grande a todos vocês e até o próximo.